Quanto às estratégias de gestão de investimentos, né, nesse momento, você que nos acompanha, né, já de algum tempo, você sabe que não é de hoje que as carteiras de investimento dos nossos planos elas são diversificadas, né, estão diversificadas e com riscos constantemente monitorados. Né? As nossas políticas de investimento elas determinam o limite de alocação dos recursos do plano por segmento. Essas políticas são aprovadas e acompanhadas pelo nosso Conselho Deliberativo. A operacionalização é pelo nosso Comitê de Investimento. E você também sabe que a maior parcela de investimento de ambos os planos ela é mantida em renda fixa, especialmente em títulos públicos federais, né, que são ativos de baixo risco, e com a taxa de juros média superior à taxa de juros atuais. Né? E como a gente carrega esses títulos até o seu vencimento, eles são, no jargão aqui do mercado, marcados na curva, ou seja, o valor desses títulos ele é atualizado diariamente de acordo com os juros pré-definidos, sem ser impactado pela oscilação do preço que pode ocorrer no mercado. Então, para esses títulos que estão nessa situação, né, que são títulos de longo prazo e estão marcados na curva, aquele fato que eu comentei já a respeito das taxas de mais longa terem sido empurradas para cima, ela não afeta essa parcela da carteira que é bastante significativa em ambos os planos. É evidente que também há uma parcela menor, né, de títulos públicos, além de outros títulos privados, esses especificamente na carteira do plano CV, que são letras financeiras de bancos de primeira linha. Esses sim estão marcados a mercado, né? Significa dizer que a atualização diária do preço desses ativos ela permite saber quanto vamos receber exatamente naquele momento se fosse realizar a venda desse papel. E, portanto, oscila em função do movimento dos juros no mercado. Ou seja, os nossos títulos públicos e títulos privados que estão marcados a mercado, com essa oscilação, essa empurrada de juros longos para cima, que nós chamamos de abertura de taxas, eles sofrem, porque no que abre as taxas, os títulos eles são vendidos a um preço, negociados a um preço menor. Em termos de alocações em renda variável e fundos imobiliários, né, que são segmentos bastante impactados nessa crise, eles estão em ambos, né, o patamar abaixo do limite máximo de onde poderia chegar, né, de acordo com as políticas de investimento. E evidentemente no plano BB, por se tratar de um plano maduro, a parcela é bem menor do que as alocações feitas no plano CV. É interessante mencionar que o ano passado, quando a renda variável estava bastante animada, né, proporcionou, como eu falei, um bom retorno, a gente chegou a receber algumas sugestões, até alguns, diria, reclames, né, de participantes que nos acompanham, porque é que a gente não estava ampliando os investimentos sem renda variável no plano BD, porque a gente estava perdendo rendimento e tudo mais. Olha só, a nossa gestão de investimentos, em especial no plano BD, ela acompanha a própria característica do plano. Né? Um plano maduro, como é o plano BD, que já faz mais pagamento de benefício do que recebe contribuições há algum tempo. Uma alocação mais volumosa, uma proporção maior da carteira lá com a de renda variável, ela podia, num momento como esse, por acaso a gente estivesse precisando de liquidez e tivesse que se desfazer dessa posição, resultar em perdas e seria muito prejudicial para os planos. Ainda bem que a gente mantém essa carteira diversificada e com esses segmentos, como eu falei, de renda variável e fundo de investimento em parcelas bem menores de alocações. Diferentemente do plano CV. Né? O plano CV a gente sabe que é um plano bastante jovem, né? Ingressa mais recursos do que são desembolsados para os pagamentos de benefícios e a gente tem realmente uma parcela maior de alocação em renda variável e fundo imobiliário, mas todos abaixo daqueles limites que foram determinados pela política para esse ano de 2020. Né? Os papéis de renda fixa, ações e empresas, moeda como dólar, derivativo, investimento no exterior, eles têm sido feito parte da carteira dos investimentos de multimercado, né, que são os fundos multimercados que no caso do CV a gente aloca no segmento chamado de estruturados. Então você olha na carteira, você vai ver que no segmento de estruturado nós temos uma alocação que fizemos, né, em alguns fundos multimercado e os resultados eles têm se mostrado interessantes mesmo nesses tempos agora conturbados, né?
E isso tem se devido aos retornos das estratégias dos gestores lá em câmbios e juros. Eu já mencionei, mas é bom enfatizar, a liquidez disponível em ambos os planos, VD e CV, ela é uma liquidez adequada, não temos qualquer necessidade de venda de ativo, portanto não estamos sujeitos a uma movimentação mandatória, obrigação de realização, venda, saída de algum papel aos preços atuais de mercado para satisfazer compromisso. Isso a gente não tem, portanto não há que se falar em perdas concretas, né? Os resultados, por enquanto, são resultados, legalmente falando, resultados escriturais, resultados contábeis. Você tem um retorno negativo, mas se você não se desfizer da posição, porque não tem necessidade de fazer isso, você não concretiza a sua perda. Por isso é que nós aqui na gestão dos planos, nós temos mantido, né, nossas posições baseadas nos fundamentos e, à medida que surgem, aproveitando oportunidades, né, também em renda fixa, né, em relação à curva de juros, né, com o aumento das taxas de juros, a gente adquire alguns papéis de renda fixa, longo prazo e tal, e pode aproveitar no momento em que as taxas voltarem a um patamar normal para vendê-los, negociá-los no mercado com um ganho, já que esses títulos para negociação eles ficam com valores marcados a mercado. E na própria renda variável também e fundos imobiliários, as oportunidades com queda de preço dos papéis que podem nos beneficiar quando retornarmos à normalidade.